Você sabia que existe uma construção tão grandiosa que pode ser vista do espaço? E mais, dizem que ela é cheia de segredos que poucos conhecem. Prepare-se, porque hoje vamos explorar todos os mistérios, números e curiosidades da lendária Muralha da China. E no final, você vai descobrir um fato surpreendente sobre ela, que vai mudar completamente o que você achava que sabia. A Muralha da China é, sem dúvida, uma das maiores maravilhas arquitetônicas já criadas pela humanidade. Ela não é apenas uma estrutura gigantesca de pedra e tijolos, mas também um símbolo de resistência, estratégia e cultura. Com mais de 2000 anos de história, a muralha se atravessou dinastias, guerras e transformações sociais, permanecendo como um marco de engenhosidade e perseverança humana. Ao longo dos séculos, ela não só protegeu um império, mas também serviu como testemunha de inúmeras mudanças históricas que moldaram o mundo como o conhecemos. Hoje, essa obra monumental continua encantando turistas, historiadores e estudiosos ao redor do planeta. Mas o que torna a Muralha da China tão especial? Por que ela foi construída em primeiro lugar? E afinal, será que é verdade que ela pode ser vista do espaço? Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pela história, mitos e segredos dessa construção lendária, que guarda muito mais do que aparenta à primeira vista. História da construção. A história da Muralha da China remonta ao século III a.C., quando o imperador Qin Shi Huang, o primeiro a unificar a China, ordenou sua construção como uma barreira para proteger o império de invasões. O objetivo era claro: criar uma linha de defesa contra os povos nômades do norte, como os temidos mongóis, que frequentemente ameaçavam as fronteiras chinesas. Essa primeira versão da muralha, no entanto, era composta de terra compactada e madeira, muito diferente da estrutura imponente que conhecemos hoje. Foi somente durante a dinastia Ming, entre os séculos XIV e XVII, que a muralha ganhou suas características mais marcantes. Os Ming reformaram e expandiram significativamente a estrutura, utilizando tijolos e pedras, materiais mais resistentes ao tempo e às adversidades. Essa transformação não foi apenas prática, foi também simbólica. A muralha tornou-se um emblema de poder e grandeza, uma demonstração clara de que o Império Chinês era inabalável diante de seus inimigos. O projeto, no entanto, não era apenas militar. A muralha também desempenhava um papel importante na organização interna do Império, funcionando como uma barreira para regular o comércio e controlar migrações. Além disso, a comunicação entre os postos de vigia, espalhados ao longo de sua extensão, permitia uma resposta rápida em caso de ataques, mostrando que sua função ia muito além de um simples muro de defesa. Segundo, dimensões impressionantes. Quantos quilômetros você acha que a muralha tem? A resposta pode te surpreender. Com cerca de 21 mil quilômetros de extensão, ela é a maior estrutura já construída pela humanidade. Para ter uma ideia, se a muralha fosse estendida em linha reta, ela daria mais da metade da circunferência da Terra. Além disso, a altura média da muralha é de 7 a 8 metros, mas em alguns trechos, ela chega a ultrapassar 14 metros. A largura também impressiona. São de 4 a 5 metros, o suficiente para acomodar tropas, cavalos e até mesmo canhões em algumas partes. Terceiro, mitos e curiosidades visível do espaço. Um dos maiores mitos sobre a Muralha da China é que ela pode ser vista a olho nu do espaço. No entanto, astronautas e cientistas já confirmaram que isso não é verdade. A estrutura é longa, mas não larga o suficiente para ser identificada sem auxílio de instrumentos. A muralha, devoradora de homens. Durante sua construção, estima-se que milhões de trabalhadores tenham perdido a vida devido às condições extremas. Muitos dizem que os corpos dos operários foram enterrados dentro da própria muralha, mas não há evidências concretas que comprovem essa teoria. Tijolos à prova do tempo. Uma das curiosidades mais incríveis é que alguns trechos da muralha
Foram construídos com materiais inusitados como arroz pegajoso. Isso mesmo. O arroz misturado à argamassa ajudava a dar resistência à estrutura. Hoje, a Muralha da China é um dos destinos turísticos mais visitados do planeta, atraindo milhões de pessoas todos os anos. Ela é tão importante culturalmente que, em 1987, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Mas sabia que nem toda a extensão da muralha está em bom estado? Muitos trechos foram destruídos pelo tempo e cerca de 30% já não existem mais. Mesmo assim, os trechos restaurados, como o de Badaling, continuam impressionando visitantes. Alguns fatos surpreendentes. O tempo total de construção da muralha, se somarmos todos os períodos de trabalho, ultrapassa 2.000 anos. Apesar de ser um símbolo de defesa, a muralha foi invadida várias vezes. Os próprios mongóis conseguiram atravessá-la e tomar o controle da China no século XIII. Em algumas áreas remotas, a muralha está sendo lentamente engolida pela natureza, com trechos cobertos por árvores e vegetação densa. Aqui estão mais 4 curiosidades sobre a China, envolvendo a Muralha da China, que ainda não foram mencionadas. Primeiro, a muralha tinha um sistema de comunicação avançado. Muito antes do rádio ou do telégrafo, os soldados chineses usavam um sistema de comunicação sofisticado na muralha. Durante o dia, sinais de fumaça eram usados para alertar sobre invasões. À noite, os sinais de fogo assumiam essa função. Assim, mensagens podiam ser transmitidas rapidamente ao longo de centenas de quilômetros, permitindo que os exércitos chineses se preparassem contra ameaças iminentes. Segundo, a muralha não era uma única estrutura contínua. Muita gente imagina que a Muralha da China é uma barreira ininterrupta, mas na realidade, ela é composta por várias seções construídas em épocas diferentes. Algumas partes da muralha não estão conectadas, e ao longo da história, foram criados muros adicionais e fortificações secundárias para reforçar a defesa. Terceiro, a muralha foi usada como estrada por séculos após perder sua função militar. A Muralha da China serviu por muito tempo como uma espécie de estrada elevada para o transporte de pessoas e mercadorias. Comerciantes e viajantes usavam seus caminhos para cruzar terrenos acidentados com mais segurança, o que ajudou no desenvolvimento de rotas comerciais dentro da China. Quarta curiosidade. Turistas já levaram tantas pedras da muralha que algumas partes desapareceram, infelizmente. A Muralha da China sofreu sérios danos ao longo dos anos devido à ação humana. Durante séculos, moradores próximos retiraram tijolos e pedras para construir casas e estruturas locais. Além disso, turistas levavam pedaços como lembrança, o que contribuiu para a deterioração de partes importantes da muralha. Hoje, leis rígidas de preservação tentam evitar que isso continue acontecendo. E aí, gostou dessas curiosidades? Deixe aqui nos comentários qual mais te surpreendeu. A Muralha da China não é apenas uma obra de engenharia. Ela é um símbolo da história, da cultura e da determinação humana. Cada pedra conta uma história, cada curva guarda um segredo, e cada visitante leva consigo um pedaço dessa grandiosa maravilha do mundo. E aí, o que mais te impressionou sobre a Muralha da China? Conta aqui nos comentários. Ah, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E tem um vídeo incrível aqui na tela agora mesmo, para você continuar sua jornada pelo conhecimento. Te espero lá.